Olá, boa noite. Estamos aqui, quinta-feira, novamente. O corpo sente, fala, explica, para a gente poder ir compartilhando dentro da metafísica da saúde, a forma que a gente pode sim compreendendo o que o nosso corpo está querendo trazer de informação e muitas vezes de correção, que quanto mais a gente vai tomando consciência e expandindo esse autoconhecimento, mais a gente tem a oportunidade de ter atitudes coerentes, ter foco, saber o passo a ser dado para realmente lidar de uma maneira diferente com algo que há tanto tempo eu venho carregando, seja uma dor, seja um desconforto, seja uma doença física já manifestada e às vezes curada, mas repetida, ela volta de alguma forma. E é isso que a gente precisa entender, né? No último vídeo, a gente teve a oportunidade aí de dizer um pouco sobre a parte sagrada que existe quando algo se manifesta em nosso corpo. Existe sim, quando a gente quer olhar para o lado da solução e não para o lado da dor apenas, por mais que aquilo tire a gente completamente do eixo, obviamente, mas quando eu quero olhar para algo além da aparência, além do físico, eu vou buscar entender realmente o que por trás daquilo o meu corpo está querendo falar comigo. Por que eu precisei somatizar aquela dor, aquele desconforto? Por que eu precisei manifestar daquela forma e alguém do meu lado, de comportamentos ou de atitudes tão diferentes, nada acontece? E tantos questionamentos aí a gente vai se apresentando, né? Se auto-julgando, principalmente quando a gente está vivendo um momento doloroso, né, por algum processo, seja físico, seja comportamental, seja de uma situação, seja na área financeira, relacionamento, de alguma forma, toda e qualquer situação que vivemos, existe uma raiz, existe uma causa, que quanto mais a gente vai se aprofundando e vai conhecendo a nós mesmos, mais a gente vai identificando. E o ponto principal hoje que eu quero comentar é sobre comportamentos, para a gente começar a entender que a gente vai várias vezes bater nessa tecla e trazer sim respostas e colocações a respeito de padrões de comportamento. E a gente vai trabalhar muito em cima e falar muito, principalmente dentro do método que foi desenvolvido no Instituto. A gente vai falando muito de como a gente ir buscar no comportamento a forma da gente se enxergar e perceber o que realmente, às vezes até então inconsciente, eu vinha realizando, eu vinha atuando, fazendo, e não percebia que isso era a forma que poderia assim desencadear e levar a uma somatização. Justamente porque a gente vem de um meio, vem de uma história de família, vem de uma educação e vem de uma ancestralidade. E essa ancestralidade toda, né, de alguma forma já fica incutida, ela já vem trazendo um padrão no nosso próprio DNA. E quando a gente fala de comportamentos, não adianta eu deixar de fora, né, um processo que chama processo da pirâmide, processo evolutivo da pirâmide que José Roberto adaptou de Robert Dilts e da pirâmide de Maslow. Nessa pirâmide são 7 níveis e os comportamentos e relacionamentos se encontram no segundo nível. O primeiro nível é o ambiente. Quando a gente sobe esse nível, o que interfere diretamente no ambiente? São os comportamentos. Então, por que eu estou falando isso? Porque dentro do comportamento a gente fala muito sobre condutas. E no momento em que eu linko e vejo que eu sigo sim algumas condutas pessoais baseadas tanto em correspondências quanto em padrão familiar, em educação escolar, existe uma correspondência
Eu tenho uma forma de agir, meu amigo de outra, tal, né, uma pessoa, um colega de outra forma. Cada um tem uma maneira de se comportar diante de uma mesma situação. Isso é o que a gente chama de percepções sobre o mesmo aspecto, sobre o mesmo objeto, né? Vários ângulos sobre a mesma situação. Então, quando eu começo a avaliar comportamentos, eu posso perceber que neles se encontram a raiz de muitos dos nossos problemas, porque a gente acaba entrando num piloto automático. Quando a gente menos percebe, a gente está criando uma rotina e aquilo se torna algo tão normal de se fazer que a gente não percebe as reações e como isso agrega e interfere em todo o nosso sistema ao redor. Seja ele dentro de casa, seja ele nos amigos, na sociedade, no trabalho, sempre reverbera, é uma onda. Todo comportamento nosso, ele vai alcançando e atingindo sempre pessoas ao nosso redor. E aí quando vem algo, né, algum sintoma pra gente, por que o comportamento tem a ver? Então tem várias formas, né, várias maneiras e a gente tem vários, mas muitos roteiros que a gente chama de roteiro emocional, baseado em comportamentos, em cotidianos, em comportamentos do cotidiano. E esses comportamentos baseados na metafísica da saúde, de grandes autores aí, e já por 5 anos atendemos já muitas pessoas e a gente foi percebendo como era possível sim aquelas dores ou sintomas ou até mesmo doenças irem sendo sanadas e erradicadas de uma vez por todas quando realmente a pessoa se comprometia com ela e aceitava que aquele tipo de comportamento fazia parte da vida dela. Porque na hora que a gente toca nisso, há coisas que o nosso ego, né, a nossa casca, máscara social, há grandes coisas aí para a gente conversando, não nos permite aceitar. Ninguém quer olhar para a própria sombra ou olhar para a vulnerabilidade ou para aquilo que às vezes até tem consciência e sabe que tem um determinado tipo de comportamento, mas não percebe ou não quer perceber que faz ou atua daquela forma, mas se sente muito incomodado, principalmente quando vê alguém fazendo. Esse já é um grande sinal. Toda vez que você perceber ou se incomodar com algo que venha na sua direção, em que um comportamento de um amigo ou de um parente ou do pai, da mãe, família, então é um prato cheio para a gente se autoconhecer, né? O momento em que você observa um comportamento em que te incomoda de alguma forma, ali existe já algo começando a conversar com você. Mesmo que você já não tenha nenhum tipo de dor, não tenha nenhum tipo de desconforto, mas você tem uma irritação, você tem uma alteração de energia, uma alteração interna, química, de humor, de alguma maneira, a gente acaba entrando numa acusação ou num julgamento. E nesse momento, eu estou diante de algo que pode ser muito mais relevante para mim, para algo que eu preciso trabalhar aqui comigo mesmo, antes que isso venha me trazer de uma forma mais dolorida. Aquilo que eu já posso tomar consciência, aceitar e começar a olhar para dentro e deixar que o outro faça o que ele está pensando que é o certo para ele. Mas o nosso ego, a nossa intenção muitas vezes de certo e errado faz com que a gente queira entrar aí num contexto e numa forma de levar e mostrar que o outro está fazendo algo errado. E isso é o relacionamento humano, né? A gente vive numa sociedade onde vemos muitas coisas e taxamos e rotulamos muitas coisas como certas e erradas. E isso faz parte desse aprendizado e do convívio.
Porém, quando a gente realmente quer se conhecer e quer mudar algo, quer transformar algo nas nossas vidas e se transformar de alguma forma, evoluir e se curar principalmente, ficar livre de dores, eu preciso ter um olhar muito mais aberto, uma percepção muito mais ampla e saber que existem muitas possibilidades referente ao mesmo assunto. Então, vou dar um exemplo, tá? Sobre comportamento. A rinite. A rinite eu vou falar dela porque o Rodrigo recentemente fez aí uma sequência de vídeos. Quem quiser saber um pouco mais aí de como tratar de uma forma emocional, através de uma das ferramentas que ele usa, que é a EFT, que é a Emotion Freedom Techniques, a acupuntura emocional sem agulhas. Tem como ir, né? Vá direto ao canal do YouTube dele, que é Rodrigo Freitas EFT, e ali vocês vão poder conhecer quem gosta dessa técnica, quem não conhece e quiser saber um pouco mais de como usar a EFT para realmente ir curando a sua rinite. Ali ele já começa a dar alguns exemplos de como realmente acessar uma conversa e um diálogo interior através dessa ferramenta, a qual aí está disponível realmente de informações. É uma técnica fantástica, uma forma da gente ter uma ferramenta na ponta dos nossos dedos e realmente promover uma autocura a curto, médio e longo prazo, dependendo da patologia e do que realmente somatizamos aí. Porém, é uma técnica que já comprovadíssimo, muitos depoimentos, muitas formas aí da gente realmente perceber como a EFT ela é poderosíssima e alcance das suas mãos, uma técnica que realmente traz aí a qualquer momento a possibilidade de você se curar. Então é só ir lá, quem quiser saber um pouco mais dessa EFT, de uma forma de você trabalhar com a EFT, é só ir no canal do YouTube do Rodrigo. E a rinite, eu vou falar da parte comportamental. Então, por exemplo, quem sofre de crises de rinite, Deus me livre, é um sufoco, é um desespero, é uma coceira, é uma irritação que gera internamente, um desconforto, e a hora que aquele trem dispara, espirrar, sai de baixo. É um atrás do outro, numa sequência que às vezes parece que não acaba nunca, e aquilo deixa a cabeça pesada, aquilo vai deixando você cada vez mais tenso, incomodado consigo, com tudo que está ao redor. Comportamentalmente falando, né, de uma forma da metafísica, de uma forma por trás do espirro, por trás do sintoma, por trás daquilo que eu estou realmente manifestando fisicamente. Tem dois conceitos. Uma é quando eu me abalo muito facilmente com as confusões que acontecem no ambiente em que eu convivo, tanto familiar, quanto afetivo, quanto profissional, bem como quando eu não me permito errar e adoto um tipo de comportamento exemplar. Então, se eu adoto um comportamento exemplar, eu não me permito errar, toda e qualquer situação que eu considero o mínimo de erro ao meu redor, aquilo de certa forma inconscientemente aciona sim um gatilho aonde eu acabo entrando numa autocobrança muito grande. E isso vai transformando lá dentro, vai gerando cada vez mais uma repetição desse padrão, porque eu fico muito mais atento a esses detalhes, a minúcias, a realmente prestar atenção tudo que está ao redor, e mínimos detalhezinhos começam sim a me incomodar. E aí o que acontece? Eu quero afastar isso de mim, mas eu não sei dizer para a pessoa se afasta, e nem vou dizer isso tão conscientemente, a não ser que seja uma situação limite, mas eu encontro uma forma de fazer com que ela se afaste de mim, porque aquilo está me incomodando, o comportamento dela está me incomodando. Como eu não me permito errar,
mas ao mesmo tempo eu não tenho acesso para te julgar ou fazer com que você tome uma atitude correta como eu acredito que seja, porque eu inconscientemente estou exigindo um comportamento exemplar do outro e de mim mesmo. E não percebo que muitas vezes eu também posso não estar tão assim, sendo um exemplo tão exemplar, vamos fazer esse joguinho de palavras. Pelo contrário, é só uma forma de trazer para mim que eu também tenho momentos em que eu não estou tendo um comportamento desses. E a hora que eu quero afastar isso de mim, de que maneira que eu encontro? A forma assim, inconsciente, manifesto uma rinite, uma coceira, um desespero. Por quê? Porque aquilo afasta. Quem que quer chegar perto de alguém que está lavando o que está em volta? Porque a hora que dispara para quem tem rinite, sabe muito bem a crise e o desconforto que isso gera, que isso provoca. E aí começa uma coisa absurda e isso faz com que ninguém, né, fique assim de olho. Será que é gripe ou não? Às vezes eu não sei se é rinite, né? Pode ser uma gripe, eu não vou nem chegar perto de você, vai que isso pega. Olha o que o inconsciente faz com a gente. Porque, no fundo, uma das formas da gente olhar, tá bom, Cássia, daí? Entendi isso, entendi mais ou menos. Talvez eu precise trabalhar um pouco mais a minha consciência aí para isso fazer mais sentido. Porque toda informação nova, quando ela chega, gera um impacto. Principalmente, como eu falei, tem coisas que vão tocar em alguns pontos que incomodam. E a gente não quer admitir, a gente não quer aceitar, né? Porque a gente busca realmente assim, reconhecimento, o que é natural, é muito gostoso, a gente busca o elogio. Ninguém quer olhar muito para as mazelas ou para as próprias sombras e acolher e aceitar, mas esse de verdade, gente, é um caminho, é um processo que vai fazer com que realmente a gente busque um degrau acima, busque nessa escalada aí da evolução, nos tornarmos um pouquinho melhores a cada dia. E a única forma é o autoconhecimento. É realmente a gente perceber dentro dos nossos comportamentos aquilo que a gente pode mexer, mudar, transformar de alguma forma. Então, por exemplo, se eu falo, quando a gente fala, né, de que a gente se abala emocionalmente aí com as coisas que estão ao nosso redor, acontecendo ao nosso redor, a tendência é a gente buscar um isolamento, buscar um fechamento. Eu quero me fechar e aquilo eu fico remoendo, aquilo eu fico gritando dentro da minha cabeça, fervendo, como se coça lá dentro. Por quê? Porque eu quero fazer algo diferente, eu gostaria que fosse diferente. E realmente a gente vive com pessoas, cada um indivíduo na sua essência, na sua sabedoria, e juntos aprendemos muita coisa. Juntos podemos sempre crescer e somar. Então, nessas horas, muitas vezes você pode sim ter toda a razão do mundo. Porém, a forma de colocar, a maneira como eu quero expressar aquilo, talvez não esteja sendo um caminho correto. E a hora que eu quero expressar, eu gero no outro um outro desconforto, que quando eu vejo gera discussão, gera briga, gera conflito, e aquilo ganha uma proporção. Então, para que eu vou falar? Vai se perdendo todo a vontade aí, o tesão de falar, de conversar. Então, eu prefiro ficar calado, me isolar, e aquele abalo, aquilo vai ganhando volume internamente, inconscientemente. E a rinite, esse é um dos motivos, essa é uma das bases, uma das causas. E há muitas formas dentro desses roteiros emocionais para a gente explorar realmente qual é aquele comportamento que faz mais sentido para você que tem rinite, tá? Tô falando da rinite especificamente, para você que tem rinite. E é isso. Comportamentos, eles sempre vão estar vinculados aos nossos sintomas, às situações que a gente atrai, ao momento de vida que a gente está passando, trazendo sempre para a gente, por trás da situação, toda a informação daquilo que está aqui.
que quando a gente realmente aquieta e quer olhar, a gente consegue identificar aonde dentro que eu estou provocando, o que eu preciso realmente corrigir da minha história atual ou mesmo de um comportamento de um passado, algo nesse sentido, que vai fazer do meu futuro, da minha história, uma abertura e uma oportunidade completamente diferente e realmente me coloca aí numa qualidade de vida, numa saúde, porque a hora que eu sinto que o corpo fala comigo, eu consigo entender o que ele veio explicar daquilo que eu preciso mudar. Por isso que o corpo sente, o corpo fala e o corpo explica. Só que nós precisamos de comprometimento, de aceitação, aceitar vulnerabilidade, aceitar que precisamos sim transformar muitas vezes valores, buscar aí outros recursos, trabalhar habilidades para realmente mexer no quê? Nesses comportamentos. Porque lembra da pirâmide? Um dia a gente fala só sobre essa pirâmide, mas lembra da pirâmide? Como comportamento e relacionamento interfere direto no meu meio, no ambiente em que eu vivo, no meu mundo físico, o que me ajudaria diretamente a trabalhar meus comportamentos e meus relacionamentos? Com toda certeza, seriam as habilidades, seriam as competências, seriam as estratégias que eu tenho à minha frente, a forma como realmente eu posso desenvolver, despertar recursos, todo o potencial. Isso, estratégia, faz com que eu vá direto ao ponto e faça algo diferente. Pela minha dor, pelo meu sintoma, por aquilo que eu digo e fico o tempo todo me queixando daquilo que eu convivo há tanto tempo, passando por altos e baixos momentos, ela volta, ela vai, ela cede, eu curo, eu fico um tempo sem aquela dor, sem aquele sintoma, depois ela volta com tudo, daí eu vou lá, trato aquilo, eu fico somente no físico. Saibamos sempre, tudo, toda e qualquer resposta está sempre no nível acima. E é isso que eu queria hoje compartilhar com vocês, falar um pouquinho para a gente mantendo essa conexão aí de quinta-feira, sempre normalmente por volta das 7h30, 8h, 8h30, depende um pouco dos atendimentos, quando a gente termina por aqui. E o Rodrigo agora entra para conversar um pouquinho também com vocês, trazer aí um pouco mais sobre o que significa coerência, congruência, e aproveitem e aprendam também um pouquinho mais. Vou estar aqui ouvindo também, que sempre, por mais que a gente converse, sempre tem uma palavrinha aí que eu mesmo trago para mim. Cada informação, cada vez que eu escuto colegas, escuto pessoas, eu sempre vou aprendendo mais. Gratidão por mais essa quinta-feira. Para todo mundo um grande beijo, um forte abraço. Fiquem com Deus e a gente se vê quinta-feira novamente. Olá, tudo bem? É tão gostoso aqui, estava escutando a Cássia falar um pouco, né? E igual ela falou, são assuntos aí que a gente lida com ele todo dia e quando você gosta do que faz, parece que você, quanto mais escuta, aprende de maneira diferente, um toque a mais, então é magnífico, sempre estar escutando, prestando atenção, compreendendo, se revendo, se olhando, né? O que eu vou começar agora, assim, que é bem interessante, que é uma frase aqui que é legal usar por muitas vezes, né? A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, todas as vezes que nem se eu me der um beliscão agora, belisquei meu braço, belisquei minha bochecha, deu um beliscão. Isso aqui é inevitável, eu vou sentir. Só que se eu ficar remoendo aquela situação, se eu ficar dizendo depois de um tempo por que você me beliscou, ou por que você fez isso comigo, ou se não aquela dor que alguém fez alguma coisa com você e aquela coisa persiste, então é escolha sua. Pelo que a escolha? Eu acabo sentimentos que surgem, situações que vêm ao meu pensamento e eu acabo alimentando aquele sofrimento. Então, todas as vezes que você tiver um sofrimento é porque você escolheu aquilo.
Então, isso a gente já chama atenção para você, para a sua autorresponsabilidade. Então, autorresponsabilidade começa por aí. A hora que só de eu assumir que sou eu que escolhi, sou eu que estou escolhendo continuar a sofrer, já é algo 50% de tratamento, a gente fala, porque aí minha consciência fala, peraí, você quer entrar em um diálogo comigo, que foi justamente o que a Cássia passou até agora. Ela veio falando sobre essa maneira de você entender o seu diálogo interno, mas o primeiro passo é eu parar, entender e falar assim, não, peraí, que isso eu posso fazer diferente. E aí tem uma sequência, né? Igual ela falou sobre essa coerência aí é uma coisa muito interessante, né? Quando a gente é coerente, né? Então, a coerência é pensar, sentir e fazer, tá? Então, imagina você agora, vou te dar um exemplo até um pouco rápido, uma pessoa que só age. Uma pessoa que só age, ela tem ação, ela não pensa nem sente, é uma pessoa que, você deve ter acontecido isso já na sua vida, algum amigo, algum conhecido aí, que, vamos falar de uma ação aí que alguém já passou por ela, ou já viu alguém passar. Imagina que duas pessoas estão numa balada, bebendo, e é um exemplo até que, né? E aí eles pegam, se gostaram, são duas pessoas livres, que tudo bem, aí se gostaram, tudo, saíram junto, foram lá e fizeram algo juntos, né? Tá! E aí tiveram uma ação, só ação, mas nem pensaram nem sentiram, só agiram por impulso. Quando a pessoa só age por impulso, não dá nada, porque no dia seguinte talvez não quis ligar para o outro, ou quando se viram foi uma coisa até meio estranha. Então é um exemplo de uma ação que você faz e não dá nada. Aí agora essa outra aqui eu acho que todo mundo já passou, mais ainda nessa daqui, eu pelo menos já muitas vezes, né, sem entender todo esse mecanismo, passei algumas vezes e escutei alguém falando isso para mim, né. Agora você imagina que uma pessoa ela sente e age. Quando uma pessoa ela sente e age, o que acontece? É a hora que alguém chega para você e fala assim, meu, você tá apaixonado, aí você tá amando, aí você tá desse jeito, parece tonto, cara, você fica em função da pessoa, você tá com esse sentimento, parece que você tá tonto. Então, por quê? A palavra tonto, ela tem essa conotação. Alguém te chamar de tonto, meu, agradeça muito essa pessoa. Ou você tá tonto fazendo isso, parece que você tá meio besta, né? Parece que você tá meio, assim, você não tá pensando, ela já até fala, você não tá pensando, né? Então você só tá sentindo e agindo. Então a gente fica com essa sensação, ou se você um dia pegar em alguma coisa e falando assim, parece que as pessoas estão fazendo eu de tonto, meu, parece que as pessoas estão fazendo eu de tonto, de novo, né? É porque tá faltando você pensar. É só você parar e pensar e aí você já começa a sair dessa situação. E a coerência toda é o quê? Quando eu me transformo rei da situação. Para mim, me transformar rei da situação, rei do meu comportamento, é quando eu penso, sinto e ajo. E aí eu não tenho, aí eu não tenho complicação. Porque se eu pensar se eu pensar naquela situação, eu sinto sobre aquela situação e tenho uma atitude sobre aquela situação, aí eu tenho um comportamento, eu começo a ter um comportamento coerente. Igual ela acabou comentando sobre a rinite, então eu começo a me irritar com o comportamento da pessoa, o jeito que ela fala, algumas coisas que estão à minha volta, muito próximo, mas eu não falo para ela, mas eu estou me irritando. E aí, se eu começo a pensar e eu sinto, mas não falo, ou não entendo o que está acontecendo dentro de mim, e tem uma ação diferente do que eu penso, cada uma vai para um lado, sabe? Cada uma fica no meio, outra vai para o canto, outra vai para outro canto, ou uma no meio e outras duas no canto, eu começo a não entender o que está acontecendo com o meu comportamento. Então, essa é uma sacada muito interessante de você começar a compreender que seu comportamento, eu quero mudar esse comportamento, então como que eu posso mudar o meu comportamento? É realmente começar a ter uma noção maior do que está acontecendo na sua vida. E aí, se eu tenho uma noção maior, eu começo porque tudo começa aqui, aí eu começo a pensar como eu poderia fazer diferente, eu começo a raciocinar, trazer para mim a autorresponsabilidade, que isso está em mim, não está no outro, a irritação não está no outro, o outro jamais vai te irritar, que essa irritação está dentro de você e você acaba reconhecendo algo que está lá fora, aqui dentro, e aí tudo faz aquela mistureba toda aqui dentro, né? Faz aquela oscilação de sentimento, né? Então, na hora que você começa a ter essa coerência para você mudar as suas atitudes, entender seu comportamento e perceber
qual é o comportamento que está te levando àquela situação, por isso que está tão incoerente assim. Aí você começa o primeiro passo, a primeira mudança, e você começa a trazer resultados assim muito rápidos. Isso é um dos treinamentos que a gente coloca aqui para a pessoa, ela começa a ser coerente na vida dela, ela começa a ter atitudes e ser muito rápida, porque é igual andar de bicicleta. No começo você tem dificuldade, cai bastante, não tem equilíbrio, e muitas vezes o sentimento nosso, a hora que a gente entende como mexer com ele, entende qual é o comportamento, aí a coisa começa a ficar rápida, depois eu não esqueço mais e aquilo fica automático. A hora que vem eu já sei, entendo, faço, pego e transformo. Então é assim que a gente lida aqui com muitos clientes, é assim que a gente lida para ajudar num suporte para a pessoa conseguir sair de um padrão que ela estava. Lógico, aí vai ter que entender um pouco mais de crenças do que ela estava vivendo também, situações do que ela aprendeu. Então a gente tem aqui bastante coisas assim para dar um ajuste, né? Mas uma delas, quando você presta atenção nisso, entende esse fator e principalmente, né, tudo que a Cássia falou aí, só completa, né? Eu tô dando aqui só, né, essa parte que agrega junto do dela. E é isso que eu tenho hoje para vocês, né? É muito bom dividir conhecimento, é muito bom estar aqui, sempre falando de uma coisa que a gente gosta muito. E eu deixo aqui para vocês hoje um forte abraço, um beijo aí no seu coração. Quero que vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar. Estamos aqui, eu e a Cássia, já está respondendo para vocês, né? E a gente adora aí estar se comunicando. E é isso. Até mais, até o próximo vídeo. Um grande beijo.